Inspiração. Esse episódio é um oferecimento do Clube Elas Inspiração. Eu, Yara Landucci, e você estamos juntas aqui para mais um episódio inédito de Mulheres Empreendedoras. E aqui hoje nós temos uma convidada muito especial, Fátima Storino, que vai contar a sua história de vida e de empreendedorismo que passa de geração em geração. Tenho plena certeza que essa história dela vai inspirar muito você. Inspirou a mim, com certeza vai inspirar você. Bom, o maior objetivo do Elas Inspiração, logicamente, é inspirar você, né? Esse é o nosso intuito, esse é o nosso grande objetivo. Porque dentro do Elas Inspiração, a gente tem o Elas, tem a inspiração também. Mas o Elas, ele está alicerçado nas palavras do Elas. Que palavras do Elas? Aliás, nas letras do Elas. O E de empreendedorismo, o L de liberdade, liberdade autêntica, que é o nosso A, e o S de superação. Então, esse conjunto e esse alicerce é que constrói efetivamente o valor do Elas Inspiração. E o meu maior objetivo, logicamente, é inspirar você. E dentro desse nosso propósito de inspirar mulheres, nós estamos buscando mulheres de garra, de determinação, que tiveram seus perrengues, mas que principalmente superaram as dificuldades, mostrando que é possível uma mulher empreender, é possível uma mulher ser mãe, dona de casa, esposa, amiga, mas principalmente ela ter um foco no negócio e no sonho dela. Bom, falando isso, eu mais uma vez confirmo com vocês o quê? É importante vocês seguirem o Elas Inspiração no Instagram. Nós estamos lá no Instagram, no Elas Inspiração Oficial. Esteja lá com a gente, vocês vão ver assim uns pitacos de histórias magníficas. Mas também você encontrará histórias inteiras no YouTube, por isso se inscreva lá no YouTube, toque lá o sininho do Elas Inspiração. Lá nós vamos encontrar histórias de mulheres que fazem a diferença e de mulheres que têm paixão pelo que fazem. Esse é o grande ponto e esse é o grande objetivo do nosso Elas Inspiração, do nosso videocast Elas Inspiração. Quero, antes de começar a conversar com a nossa entrevistada de hoje, falar um pouquinho para vocês do nosso grande lançamento, o Clube Elas Inspiração. Um clube que chega para apoiar você, o seu negócio empreendedor, as estratégias que você poderá ter, mas principalmente esse clube ele traz muitos benefícios, ele traz também muitas oportunidades e traz também, inclusive, um sistema de saúde 24 horas, 7 dias na semana e muito, muito, muito mais. É um clube recheado de vantagens e oportunidades para associadas e parceiros. Eu selecionei aqui alguns nomes para ser bem objetiva com vocês. O que esse Clube Elas ele traz? Economia. Olha que beleza, gente, e muita economia. Para quem gosta de din-din a mais, ele está aí. Conhecimento, mentorias, conexões, bem-estar e saúde. São algumas recompensas que o Clube Elas traz para você. Por isso, eu foco assim, o Clube Elas, ele é uma inspiração com um propósito de ir além das fronteiras, trazendo oportunidades de negócios, conhecimento para você engrandecer mais e ter mais sucesso no seu negócio. Breve, nos acompanhe que nós vamos dar muito mais dicas e informações sobre o Clube Elas Inspiração. Bom, vamos começar hoje a nossa grande entrevista dessa convidada, que é um prazer muito grande, Fátima, estar aqui com você, Fátima Storino. Prazer é muito grande porque você tem uma história que eu tenho certeza que é uma história que vai inspirar muitas pessoas neste mundo delicioso que é a música. Eu falo isso, quem me conhece já me ouviu falar, né? Sim. Que música é tudo de bom para os nossos ouvidos, né? Com certeza. Com certeza. Então, seja muito bem-vinda aqui com a gente. Yara. É um prazer grande. Yara, eu que agradeço a oportunidade que você está me dando, né? De estar aqui hoje expondo um pouco da minha vida, um pouco do empreendedorismo familiar, na verdade, não é só meu, né? E, assim, sendo aqui para vocês, meninas, eu tenho certeza, inspiração, tá? Para que vocês nunca
desistam dos seus sonhos. É isso aí, Fátima. Eu até me arrepio, Fátima, porque eu já sei um pouquinho, né, da tua história, Sim. mas eu sei que Sim. as pessoas que estão nos ouvindo, né, que fiquem muito atentas, porque é uma história enriquecedora. Mas antes da gente falar de empreendedorismo, a gente precisa conhecer um pouco quem é esta mulher, Fátima, na sua essência. Né? Fátima, conta um pouquinho para nós sobre você e família. Sim, família. Bom, eu me casei muito jovem, né? Vou começar por aí, tá bom? Uma menina simples, muito sonhadora, que queria sempre mais e mais aprender. Eu sempre tive muita curiosidade em querer estudar, em querer fazer cursos, em querer crescer. E eu estava no caminho, obviamente, meus pais sempre me dando incentivo, até que quando eu completei meus 15 anos, na minha festa de 15 anos, eu conheci o meu marido. E ele quis dançar a valsa comigo e disse que, nossa, você é muito linda e tal. Mas ele já tinha quase 10 anos mais que eu. E ele falou assim, olha, eu vou te esperar. E eu vou voltar, porque você é a mulher da minha vida. Sabe, gente, a princípio, né, eu falei, imagina, que louco, sabe? Mas, assim, pensando bem, nós temos que entender que a palavra tem poder. E toda palavra que você fala crendo, vai acontecer. Mas você já tinha uma paquerinha com ele? Tinha, Você já, tinha. Porque para assim, ele ter dançado sim, com tinha. você... Não, é meu tio, ele Como é que jogava, ele trabalhava, jogava bocha naquela época. E ele era muito amigo de um tio meu, né? E esse meu tio que me fez a festa até de 15 anos. E ele convidou, ele estava viajando, e ele veio exclusivamente para vir para a minha festa. E para dançar com pra você. Dançar comigo. Só que meu tio veio me pedir que eu dançasse pelo menos a segunda valsa com ele, ou a terceira, porque eu dancei com meu tio, com meu pai. Eu falei, mas tio, eu não tenho namorado, eu não quero dançar com ele. Mas, filha, ele veio exclusivamente. E meu tio fez a maior força para eu estar com o Aldo, porque o Aldo era uma pessoa conhecida da família, era uma pessoa querida. Uma pessoa tudo de bom. Naquela época dizia-se bom partido. Não é? E aí, tá bom. E você dançou? Assim, dancei com ele. Aos meus 18 anos... Mas, peraí, antes de 18 anos. Antes dos 18 anos. Ele você voltou. é filha... Não, você é filha única? Não, eu tenho um irmão. Mais velho ou mais novo? Mais velho. Mais velho? Meu irmão mais velho. Sim, ele é 3 anos mais velho que eu, o Antônio Carlos. Era teu fiscal? Era meu fiscal. Quando você tem um irmão mais velho... Era. Se, olha, assim, naquela época, não sei, né? Nossa época, aqueles negócios de bailinho, vamos no bailinho, vamos dançar, vamos... Sempre com meu irmão a tiracolo, nunca sozinha. O general da banda. O general da banda. Por exemplo, eu comecei a namorar com o Aldo com os meus 17. Ele voltou realmente. E o teu com irmão 17, do lado? Ai, não, meu irmão, nossa, uns ciúmes. E assim, tipo, se fosse sair, tinha que sair sempre acompanhada, sempre com alguém junto, nunca sozinha. Mas isso era uma determinação do seu pai, da sua mãe? Era. Eu tinha horário para voltar para casa. Máximo 9 horas, estourando 9h30 aqui. Né? E você sempre Obviamente que o Aldo, né, safadinho, ele me deixava em casa, mas depois ele saía, né? Agora, fala uma coisa. Antes, assim, de a gente chegar nesse teu namoro, você sempre foi uma filha, assim... Você era mais pro sapeca, uma filha mais quietona, gostava muito de passear? Sim, eu gostava, não, mas eu era mais quieta, mais tímida, eu era muito tímida. Qualquer coisinha eu fico muito vermelha, acho que aqui eu devo estar já vermelha. Então, assim, qualquer coisinha, sabe, eu sempre fui muito tímida. E com as amigas? E sempre muito, muito caseira, muito agarrada com o meu pai, com minha mãe. Mas tinha amigas? Sim, tinha amigas, mas não era, dava para se contar nos dedos, assim, sabe? Sim, 3, 2, não eram muitas amigas, não. Sempre foi mais restrito? Mais restrito. Com horas então, para chegar? Eu acho que isso também me levou a me casar cedo, né?
Eu acredito assim que tinha, a mulher tinha muito esse conceito que vinham dos pais, né? Sim. De você construir a família, Sim. de você casar cedo, de você já pensar em construir, ter filhos, né? Sim. Nossa, era o meu sonho ter filhos. Não Sabe, tinha tanto assim, aquele estudo, né? sim, Vou estudar, sim. que é o mais importante era casar, né? Tanto é que falava que se não tivesse casado com 30 anos, já Sim. estava fora aí do já tempo. estava Fora do tempo. encalhada, né? E eu sei porque minha filha demorou, a mais velha. Mas é a outra geração, já é outra geração. Aí, com 17 anos, então, você começou a namorar e casou com quantos Com anos? 18 anos. Nova, hein? Sim, aos 18 anos me casei com o Aldo, ele com 26, né? E então, assim, foi tudo muito rápido na minha vida, né? Com 24 anos, eu já tinha as 3 filhas. Meu Deus, deixa eu te fazer uma pergunta Aliás, aqui de curiosa. Tive 4 filhos, viu? Eu tenho uma irmã que casou com 18 anos também. Então, eu vou te fazer essa pergunta, porque é uma coisa que eu sempre ouvi dela, né? Quando você casou com 18 anos, Sim. há tempos atrás, 18 anos, a gente pode dizer que era uma menina, né? Hoje, 18 anos, Sim. as mulheres já estão mais Vou te contar maduras. só um detalhe desse menino. Meninas. Então, mas hoje as mulheres estão mais maduras. Com 18 anos, você tinha noção Não. da responsabilidade? Não, nada. Zero. Zero. E quando eu entrei na igreja, casei na Nossa Senhora de Fátima, igreja enorme, e minha mãe mandou fazer o véuzinho curtinho aqui. A cauda compridinha do vestido, mas aqui. E naquela época, o padre, ele falava muito em castelhano, né? Muito outra língua. Ele viu assim, porque a igreja é muito grande, até eu chegar no altar. O padre te E quem olhando. me levou, na verdade, foi meu pai e minha mãe. Eu escolhi os dois. Eu falei, por que só o meu pai? Não. Minha mãe sempre me deu tanta força, foi uma mulher, uma super mulher. Eu falei, não, eu admirava muito a minha mãe. E aí os dois entraram comigo. E o padre lá da frente fez assim, olhou de novo, botou o óculos e disse assim, é primeira comunhão ou é casamento? Acho que entrou a pessoa errada, é primeira comunhão. De tão jovenzinha. E o véuzinho curtinho? Curtinho. Aí todos deram risada, né? A igreja estava muito cheia. Porque o meu marido era muito conhecido popularmente, assim, sabe? Então, lotou. Ninguém acreditava até que o senhor Aldo Storino Júnior ia se casar, entendeu? Porque ele era um homem muito cobiçado. Ele era um homem que tinha a mulher que ele queria a hora que ele quisesse. Mas o padre fez o casamento, não implicou com o seu véuzinho. Não, fez o casamento de boa. Então, assim, é que você disse como menina, né? Então, assim, eu não tinha realmente a noção da responsabilidade que viria pela frente, sabe? Nada é fácil na nossa vida. Então, assim, logo eu engravidei, né? Na lua de mel, da Kátia, que veio a nascer com 7 meses e meio, você imagina. Eu, sem nenhuma noção, me nasce uma criança magérrima, com 1,9 kg, teve que ficar em incubadeira. Você pegava as costelinhas, era só ossinho. Eu falei, meu Deus do céu. Sabe? Então, assim, já começou daí, né? Você nem tinha ainda a consciência de ser uma mulher casada, né? Dos teus compromissos, né? Exatamente. Aí já ainda vem a bebê rapidamente, né? Você era muito nova. Rapidamente. E ainda de 7 meses. Sim. E assim foram os meus dias. E eu tive 4 filhos. Eu tive um menino no intervalo. Eu tive a Kátia, que é a mais velha, a Priscila. E depois veio um menino que seria o Aldo Storino Neto, que era o sonho do meu marido, ter um filho homem. E como eu tinha minha mãe, que já estava bastante doente, com Alzheimer, na época não se falava Alzheimer, achavam que era loucura, que era outras coisas. Todo quanto é nome, menos Alzheimer. Hoje já se sabe que é o Alzheimer. O esquecimento, você falar as mesmas coisas, você voltar para o passado. E nisso eu cuidava dela pessoalmente. Novinha, então. Novinha. Com 3 filhos aí já? Não, estava com a Kátia e a Priscila. 2. Aí eu fiquei grávida do menino, que veio a falecer dentro de mim. Quer dizer, teve que fazer uma cesárea, porque ele já estava grande. Ele estava com 6 meses. Então, você imagina o desespero do meu marido e tudo. Bom, enfim, não tinha que vir. E o médico me fez eu prometer que eu não iria engravidar de novo
porque já era a terceira cesárea. E a cesárea, naquela época, Sim. não era tão assim, né? Se bem que ele fez tudo bonitinho, como se fosse uma plástica, porque eu era muito jovem, ele não quis fazer aquele Sim. na barriga, bem baixo, então fez tudo certinho. Enfim, eu tomando a pílula, então, com 3 meses que eu tinha perdido o neném, eu engravido da Simone. E não podia. Fiquei grávida da última, que é a Simone. Mas foi uma gravidez normal? Normal, normalíssima. Só que eu não sabia que eu estava, porque eu tomava pílula e não adiantou. Enfim. E veio a Simone. Ela fala hoje que ela é caçula e ela é danada. Ela fala assim para mim, ai, graças a Deus que ele não veio, porque se ele viesse, você não ia ter mais, não é, mãe? Então, Ia parar no... era para eu vir, né? Então, com 24, para concluir, com 24 anos, eu já era operada. E mãe de 3 meninas. Mãe de 3 meninas. E assim, então você veja bem, a minha vida a minha dedicação foi total para a família. Não só com os meus pais, porque minha mãe ficou muito doente, mas meu pai também. Então, quando eu já tinha as 3 meninas, né, que muitas vezes, às vezes viajava com o meu marido, e meu pai ficava com as meninas, com uma moça que tomava conta da minha casa. E, assim, com tudo isso... com essa responsabilidade. Com essa responsabilidade, 3 crianças. Cuidei do meu pai. Depois, meu pai ficou com câncer na garganta, porque ele fumava. E ele perdeu as cordas vocais. Então, eu tive que me dedicar muito também a ele. Então, você veja bem, eu não conseguia, muitas das vezes, nós temos tantas coisas para cuidar, e às vezes nos esquecemos que temos um marido também. Mas e você precisa se dedicar a ele. E a vida te cobrou um amadurecimento mais rápido. Eu acredito nisso, né? Com a responsabilidade, lógico, de casa, de marido, de 3 filhas, de pai e de mãe. Então, isso deve ter acontecido para você, um aumento de, vamos dizer, uma evolução, vamos dizer assim, né? Você caminhou no conhecimento, te fortaleceu, acredito que isso te fortaleceu. Mas com tudo isso que te fortaleceu, eu tenho um negócio aqui que eu achei tão bacana. Você estudou línguas, inglês, italiano e francês. Sim. Mas por quê? Porque você gostava? Você gosta de línguas, primeiro de tudo? Sim, adoraria ter feito a faculdade de letras. Porém, não fez por quê? Me casei muito jovem. E aí vieram as filhas, uma atrás da outra. Eu não tinha como que eu ia voltar a estudar. Não tinha como. Então, quando minhas filhas começaram já a se desenvolver, já ir no Colégio Batista Brasileiro, eu as deixava no colégio, eu comecei a estudar novamente. Então, eu comecei a fazer os idiomas, eu ia me aperfeiçoando. Por quê? O meu marido, com 3 faculdades, né, já era um empresário. E muitas vezes eu me sentia muito inferiorizada. Sentia? Me sentia. Por causa do estudo, que coisa. Sim, me sentia. Eu, às vezes, não me achava capaz, eu ficava olhando, eu falava, eu só sei cuidar de filho, eu só sei cuidar da minha casa. Mas aí, não sabe, Yara, veio um start assim, eu confio muito em Deus, né? Então, assim, eu pedia assim, uma direção para ele, falava, Deus, eu queria tanto ser útil, fazer algo diferente, algo que me preenchesse mesmo, esse vazio que eu sinto dentro de mim. Mas ninguém te cobrava. Apesar de eu ter uma família maravilhosa, de eu ter minhas filhas maravilhosas, de eu ter um marido que me supre todas as necessidades que eu preciso, mas falta algo. Mas né? Alguém te cobrava isso de você? Não, eu mesma. Precisa estudar. Isso era com você mesmo? Às vezes meu marido falava coisas assim, de repente, né? E dava um lance assim, então eu olhava assim, sabe? Eu falava, ai, meu Deus. Sabe? Então, tipo assim, naquele particular, sabe? Você ficava assim dentro de você, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Que eu goste, né? Diferente. Você tinha que gostar. Exatamente. Então, aí eu comecei a me esmerar mesmo para estar estudando. E aí, uma das primeiras feiras, que eu não sei se eu devo já chegar nessa parte, né? Que eu não falei da empresa, né? Aí a gente fala do empreendedorismo. Mas eu quero saber, você foi estudar o quê primeiro? Primeiro inglês. Depois, espanhol. Espanhol nem anotei aqui. O espanhol, fiz bastante. O espanhol, curso completo. Fiz inglês, fiz espanhol. E fiz o italiano.
O francês eu parei na metade, porque não era tão importante nessa época. Agora, o italiano, sim. Porque, inclusive, eu tenho que falar. Fala. Porque eu tinha que ajudar, assim, tipo, o meu marido nessas questões. Por quê? Ele tinha 3 diplomas de faculdade, era um homem super inteligente, empreendedor, assim, no sangue, sabe? Um homem que tudo que fazia surtia bom efeito. Só que, assim, ele não falava um idioma diferente, nada. Colocamos 1000 professores, particular, ia para a empresa. A língua dele não dava. Desenrolava. Ele falou para mim, não sei o que acontece, você fala tão natural e eu não consigo. Eu falei assim, pois é, né? Alguma coisa você tem que ter de errado para eu poder te ajudar, né? Eu falo falei, 3 línguas. Se você for tão certinho assim, eu não vou conseguir te ajudar. Bom, enfim. E aí, nisso, comecei a me estudar. E eu me lembro bem que as meninas ainda estavam no colegial, acho. No colegial, depois foram para a faculdade. No colegial, e eu já comecei... O Aldo me convidou para eu ir para Frankfurt, uma das feiras nossas, né? E aí você já estava falando... Sim, porque ele pagava a intérprete, né? Para ir com ele e tudo. Aí ele falou, olha, eu acho que você já dá para ir viajar comigo. Eu não acredito. Que delícia! Não acredito. Então, foi a primeira viagem que isso ficou marcado no meu coração. Sim. Que foi para Frankfurt. Que você foi de tradutora, não só de esposa. Sim. Aí, arrumei tudo, deixei o freezer para as meninas, chamei 2 moças para ficar com elas e chamei meu pai, que meu pai ainda estava bom na época. Chamei meu pai e ele ficou com as meninas. A Kátia, acho que tinha 13 anos, a Priscila... Kátia, 14, Priscila, 12, Simone, São 10. pertinhas de idade. Já eram meninas já grandinhas. Então, assim, eu me senti muito feliz, muito feliz. Importante, porque eu né? visitei as empresas com ele, dentro do carro, um americano, porque nós representamos empresas internacionais, as mais bem classificadas, e assim, nós éramos somos, né? Exclusivos do Brasil. Então, meu marido não entendia. Aí o Aldo ia sentado na frente, com o homem dirigindo, falando em inglês, e eu sentada atrás, e eu ia passando para ele o que o homem estava falando. Quando nós chegamos na fábrica, acho que era da Honor, se não me engano, quando nós chegamos na fábrica, meu Deus, chega lá, o homem tinha um que falava só espanhol e esse só inglês. O espanhol ainda, o Aldo... Arranhava. Mas não entendi. Se falasse rápido, não entendi. Então, toca eu, virar... E eles davam risada, porque eles falavam, vai, Fátima, vira a chavinha. Então, era virar a chavinha, passar para o espanhol. Aí virava, passava para o inglês, porque o outro não falava espanhol. E eu transmitia para ele. Olha, Yara, pensa numa alegria que eu fiquei. Não, eu imagino. Sabe? Porque foi assim, a realização começou aí, sabe? De um sonho, de me sentir útil, de poder fazer algo que me destacasse perante o meu marido, que ele olhasse para mim e sentisse orgulho de mim, né? Então, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Então, essa foi uma das primeiras coisas que me aconteceu nisso. Nessa tua jornada de negócios, né? Sim. Mas, veja só, então, eu imagino que quando você começou a estudar o inglês, as línguas, nada foi por hobby. Você tinha uma outra coisa que te cutucava. Porque às vezes a pessoa estuda por ter um hobby, porque ela gosta, porque acha bonito falar, porque também culturalmente, né? Tem tudo isso. Eu vou porque é culturalmente. O teu... era o meu objetivo. Porque você... Porque eu não me conformava dele viajar o mundo todo sem mim. Eu ficava em casa com as crianças. E aí você foi... Quando eu vi ele mandando eu arrumar a mala, eu falava, meu Deus. Eu falava, você vai viajar de novo? Porque agora a feira é não sei aonde, a feira é não sei aonde. Tudo fora do Brasil, né? Porque são várias feiras, né? Então, eu ficava pensando, meu Deus... O que eu vou fazer? Né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que ser rápida. Eu tenho que pensar rápido nisso. E deu certo. Fátima, né? você deu um recado aqui muito importante para as pessoas que estão ouvindo, que sempre existe uma oportunidade de você ser valorizada. Agora, vamos esquecer o marido Aldo. Vamos olhar a Fátima, a essência da Fátima, né? Sempre existe uma oportunidade de você se destacar. Olha o que você está falando aqui para mim. Eu ficava pensando, aonde eu me encaixo?
um marido com 3 faculdades, né? Aonde eu me encaixo? E o que você buscou? Você buscou aonde estava a fragilidade dele. E ali foi aonde você se sentiu valorizada, reconhecida. Imagino que tua autoestima bateu no céu. Eu imagino você no carro, atrás, traduzindo. Eu vibrava. Olha, para 2 homens, Sim. você ali de tradutora, eu imagino essa alegria que você fala que você sentiu, Sim. eu acho que ultrapassa barreiras. Então, eu acho que esse é um grande... É uma grande inspiração, né? Que nós temos aqui, a inspiração que a gente trabalha para aquelas mulheres, né? Às vezes a pessoa fica pensando, não, eu vou ter que fazer uma faculdade A, B, C, D, F, G, H. Não, descubra o ponto, aonde está a brecha, vamos dizer. Sim. E, logicamente, uma coisa, você disse que você queria ter estudado letras, então você já tinha uma queda por línguas. A minha intenção, né? Mas não eu é só terminei o colegial e me casei. Isso, não é só fazer por fazer. Você já tinha algo ali que te despertava bem. Agora nós vamos começar a falar um pouquinho da Fátima empreendedora, do empreendedorismo, porque aqui nós estamos falando, aqui para os nossos ouvintes, nós estamos falando da ISO Instrumentos Musicais, uma empresa que tem mais de 105 anos. Aqui nós temos um livro de 100 anos, mais de 105 anos. Então, é uma história que as pessoas hoje devem olhar e falar assim, tranquilo, né? Já está numa boa. Mas e para chegar lá? Né? Só que antes, Fátima, eu vou pedir que eu vou dar um recadinho aqui importante. E aí nós vamos... Se prepara que agora é hora de empreender. Agora é um ponto importante, o recado que nós vamos deixar. Eu vou falar um pouquinho da YL Consultoria, que é uma empresa especializada em potencializar o seu negócio através do desenvolvimento de competências e, principalmente, gestão do capital humano. Com anos de experiência no mercado e expertise, a YL Consultoria contribuirá no resultado esperado do seu negócio, no crescimento do resultado esperado. Como? Através de um processo de venda prática, eficaz e principalmente envolvente para seus colaboradores. Eu costumo dizer assim, não aceite o mesmo do mesmo. Para você ter resultado diferente, você precisa fazer algo diferente, aquilo que você ainda não fez. Aumente o valor do seu negócio de forma sustentável e comprometida com a YL Consultoria, sua aliada estratégica. Preparada? Sim. Que delícia! Agora vem a melhor parte do negócio, né? Sim. Imagina que tem um monte de gente, que hoje a gente fala que o nosso programa é empreendedorismo feminino, mas a gente já está com um público masculino olhando o que essas mulheres estão fazendo de diferente. Exatamente. Por isso que inspira, né? Não inspira só mulheres, né? Sim. Então, Fátima, a gente tem uma caminhada tua aí, de muito nova de idade na tua vida pessoal, já com responsabilidade de família, na construção de família. Mas você tem, assim, um lado empreendedor. E eu queria saber com você, quando eu falo assim, de uma empresa de 105 anos, uma empresa que teve lá seus fundadores, uma empresa que teve transformações, que ela não foi igual, que teve seus perrengues, né? Então, eu queria saber como aconteceu da Fátima começar a agregar. Começou com as línguas, traduções, aí, eu acho que aí é o ponto, né? Sim. Começa aí. Como é que o teu começo, vamos dizer, começou aí exatamente quando você começou? Eu sou a tradutora do negócio. Uau! Começou aí? Me achei, né? Teus primeiros passos foram aí? Sim, os primeiros passos foram aí. Mas, assim, eu posso falar um pouco da ISO? Pode, deve. Da fundação? Quero saber como foi o teu início. Isso, da fundação. Aonde você entra nessa história? Para eu chegar nesse início, eu vou falar um pouquinho só para vocês que... Eu acredito que a maioria aqui que estão assistindo devem conhecer a ISO Instrumentos Musicais. É uma empresa centenária, né? Tem 105 anos, com uma base sólida, né? Então, assim, eu vou passar um pouquinho do que foi, como começou tudo. Então, foram três imigrantes, assim, apaixonados por música. Um chileno, um espanhol e um italiano. E eles pensaram assim, em 1918 foi fundada a ISO. Então aí... Por esses 3 homens... Aí você nem existia. Nem existia. Então, assim, estou falando da ISO em si, né?
Então, dentre esses 3, o que ficou, que começou tomou posse, começou a comandar a empresa foi o seu Atílio Iso. Os outros saíram, ficou o seu Atílio Iso. E o meu sogro, em 1926, entrou como office boy na empresa, que até então não era Iso Musical. Entrou nessa... Tinha outro nome, hein? Fazia-se cordas de violão, era só de cordas. Ah, tá. E o meu sogro, em 1926, começou a crescer dentro da empresa. Em 1945, o seu Atílio Iso falece. Em 1956, o meu sogro toma posse da empresa como o funcionário gerente, mas começou a comprar as ações, porque o seu Atílio Iso não tinha filhos, então ficou a viúva, né? E ela disse, olha, filho, você é como um filho para mim, então você completa as ações e fechou, a empresa é sua. E o meu sogro quis manter... Peraí, deixa eu só entender aí, até ficar claro para as pessoas que estão ouvindo. Sim. O seu sogro, então, ele começou como office boy, se tornou gerente... 1926. Isso, se tornou gerente... Se tornou gerente, aí morreu o fundador. Seu Atílio Iso. E a proposta... Iso, presta atenção, porque todo mundo pergunta para mim por que a sua empresa chama Iso, se você é historino, se o Aldo é historino. Aí você vai contar isso daqui a pouco. Mas Sim. só para dizer assim, então o que aconteceu? A viúva propôs para o teu sogro, Sim. veja se eu estou entendendo para ficar bem claro, propôs para o teu sogro, ó, você vai aos poucos comprando as ações, Sim. até que você complete e a empresa seja sua. Sim. Foi assim que Foi. ele chegou ao ser o CEO da empresa. Sim. Tá, então vamos lá. Aí, em 1956, então, o meu sogro toma posse da Nome do seu sogro? Aldo Storino. Aldo Marido Aldo Storino Júnior, né? Aldo Storino. Então, Isso. aí ele passa a comandar a Iso. E, para homenagear o senhor Atílio Iso, ele colocou Iso Instrumentos Musicais. ele mudou Ele mudou como pra- reconhecimento. como reconhecimento. E, assim, e fazendo de tudo para que esse sonho dos 3, né? Dos fundadores. Os fundadores dessem um bom êxito que eles tanto queriam, que era o quê? Alcançar internacionalmente e fazer assim uma produção em alta escala, de qualidade, sabe? E ser conhecido internacionalmente, não só aqui nacional, mas internacional. E com Posso te cortar um pouquinho? Porque eu tenho umas anotações aqui que eu considero muito importantes de serem faladas. Você falou que o seu sogro, que ele entrou lá como office boy. Sim. E depois ele se tornou gerente, certo? Então, vocês vejam bem que nada é impossível. Possível. Não, e olha só, eu quero colocar esse dado, me arrepio isso aqui. Ele levou, do momento que ele entrou de office boy até ele se tornar gerente, ele levou 19 anos. Sim. Por isso, essa coisa de as pessoas serem imediatistas, Sim. de Querer pra ontem, de querer para ontem, né? E principalmente o mundo de... Então, alguns detalhes que eu falo assim, quando você faz aquilo que você gosta, por isso que eu falo, eu trago aqui mulheres apaixonadas pelo que fazem. Sim. Mas também tem os homens apaixonados pelos que fazem. Teu sogro devia ser um. Então, eu quis deixar Sim, aqui, com te dei esse certeza. corte, porque eu queria falar assim, para ele chegar a gerente e para você falar assim, eles gostavam muito dele. Ele conhecia A fábrica. Ele conhecia tudo como a palma da mão dele. 19 anos, né? Maravilhosamente. O meu sogro fazia tudo com excelência. Com excelência. Para ele não tinha horário, sabe? Então, ele conhecia tudo, conhecia as máquinas, tudo, tudo. Então, assim, tipo, as máquinas que eram alemãs, foi aí que eu chego. Por que eu fiz o italiano? Então, olha, eu posso Entendeu? dizer assim que... Porque eu sempre gosto de dar uns pitacos no final do programa. Eu sempre pego da entrevista aquilo que vamos dizer, a essência da entrevista, né? Sim. Que eu sei que a tua essência, você já tocou aqui, que é o sonho. O sonho do fundador que Sim. o teu sogro comprou para ele e quis realizar. Mas o que você acabou de falar, olha, o meu sogro conhecia tudo da fábrica. Então, o que eu falo isso? É uma dedicação inabalável. Sim. Né? Inabalável. Ele tinha um foco, né? Então, vamos em frente. Aí veio... Então, e com isso, bom, aí em 1978, eu me casei em 1975. Em 1978, o meu marido assume a empresa, junto com o pai. Obviamente, ele estava vivo ainda, mas ele já começou
a comandar a empresa. Aí a empresa já se expandiu, né? Foi crescendo. Nós fomos alcançando, eu viajava com ele. Mas como tradutora aí? Com meu inglês básico, conseguíamos pegar catálogos, visitar empresas internacionais, íamos para as feiras internacionais, então em Los Angeles, no Texas, em todas, Frankfurt, e íamos e pegávamos e estudando e trazendo, sendo representantes exclusivos no Brasil. Começou assim. E minhas filhas, enquanto isso, estudavam, já estavam na faculdade. E, em meados de 2000, as minhas filhas se formam. A Kátia, Administração Comércio Exterior, a Priscila, Administração Comércio Exterior, e a Simone, Marketing e Propaganda, que é a caçula. E, assim, o meu marido nunca deu mole para os filhos. Mas aí, por exemplo, nesse tempo, até antes delas se formarem, porque o teu início, a tua entrada era de tradução. Sim. Tradutora. Não. Eu entrei na empresa também. Então, eu fiquei na empresa. Então aí isso que eu quero depois, saber. Calma aí. Então, nesse ano de 2000, que minhas filhas se formaram, aí que começou o meu empreendedorismo de verdade. Porque aí, a minha filha, a Kátia, que já estavam, porque meu marido fazia assim: filhas, vocês vão estudar à noite, sendo que elas tinham condições absolutas de só estudar. E durante o dia vocês vão para a empresa. Eu quero que vocês coloquem a teoria com a prática. Só a caçula que não. A caçula teve mais mole. Ela já só estudou. Mas assim, meninas que se dedicaram, porque o pai estava ali do lado ensinando, passo a passo. Pôs para estudar à noite para poder trabalhar de dia. Aí a Kátia chegou para mim e aí eu estava em casa. Só fazia nas viagens. Minhas filhas estão grandes. A Kátia chegou e disse: mãe, agora chegou um momento de você estar ao lado do papai lá na empresa. Aí eu falei: mas fazendo o quê? Ela falou: como fazendo o quê? Nós vamos te pôr ali, pessoas para estar ali te ajudando você a desenvolver aquilo que você sabe. Sabe, Yara, para mim, completou aquilo que eu queria. Então, assim, elas me puseram para fazer contas a pagar, do lado do Aldo. Então, aqui é a sala dele, era de vidro, eu ficava do outro lado, nós juntinhos. E eu fazendo contas a pagar física e depois passei a jurídica também. Primeiro foi física, para eu treinar bem. Tinha um rapaz da TI, que a minha filha põe ele do meu lado para estar ali me ensinando passo a passo. Eu tinha um caderninho onde eu anotava tudo. Então, quando eu tivesse dúvidas, eu ia ali e buscava naquele caderninho. E assim foi. E eu fui me sentindo... Eu estou assustada, né? Eu estou assustada. Sabe? Porque eles te puseram na contabilidade. Sim, na contabilidade. Na responsabilidade da empresa. Isso, sendo que o meu marido mesmo não associava nada disso. Primeiro, que ele detestava computador. Ele mal mexia naquilo tudo, porque você lembra, naquela época não era tão... Computador as pessoas eram mais dos caderninhos. Hoje não, hoje a gente faz tudo, e faz live, e faz Zoom, e faz não sei o quê, e vai no computador. Então, tudo a gente se ajeita. Mas naquela época, não. Mas não te assustou? Não te deu medo? Contabilidade, a princípio, você ia sim. mexer com... Claro que eu tinha secretária, né? A Maria Cecília, que ficou com a gente, não posso deixar de citar você, Maria Cecília, que trabalhou com a gente mais de 30 anos, uma menina muito responsável, um amor, e que me fortaleceu também. Ali ela falava: a senhora vai conseguir, a senhora consegue. Então, ela ia me passando, sabe? Então, qualquer coisa, eu tinha sempre ela de stand-by ali, né? Para me dar uma força, ver se está certo e tal. E o meu marido, ele era um homem muito exigente, muito exigente. Eu fazia o meu melhor ali. Aí, quando eu fazia, ele pedia para fazer os relatórios do que eu paguei, do que comprou, do que saiu, do que entrou. E eu fazia tudo bonitinho. Aí, eu entrava na sala dele, punha em cima da mesa. Como funcionária mesmo, uma colaboradora. Sim. Aí, punha em cima da mesa, ele pegava a caneta vermelha e tchá, 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 tchá. Aí, eu já estava na minha sala. Ele fazia assim. Eu voltava para a sala dele. Ou ele levantava, que normalmente ele fazia isso, jogava em cima da minha mesa, assim. Verifique. Tudo que estava pintado em vermelho. Tá errado. Verifica.
E ele não apontava que estava errado. Não. E aí, para todas, viu? Para mim, para as filhas, para funcionário. O estilo de gestão dele era ache o verificar. erro. E ele escrevia bem grande, de verificar. Então, assim, eu ficava quebrando a cabeça, né? Meu Deus do céu, onde foi que eu errei? Então, ali, sozinha, eu conseguia, sabe, ir me encaixando nas coisas. E me sentindo útil, né? E foi aí que, quando a nossa empresa deu aquele start, né? Foi crescendo com as novas geração, que foram as minhas filhas, né? Agregando ali, junto comigo e com o meu marido. E juntas a empresa foi dando... Tomando um passo maior. Um passo maior dentro da... Mas olha só, Fátima, às vezes nessa entrevista que normalmente eu faço, eu sei que eu faço as convidadas, né, pararem um pouco, né, porque eu estou aqui de ouvinte, né, que eu e todos os nossos ouvintes aqui, o que eu percebo, né, uma gestão de liderança bacana para você, que às vezes as pessoas olham isso e mesmo você sendo a esposa do CEO, ele não dá, aí que ele não dava moleza para ninguém poder falar, né? Mas uma gestão muito inteligente, porque às vezes as pessoas acham ruim disso, mas isso te fortalecia e te fazia crescer, porque você era obrigado, mas aonde que eu errei? Aonde está? No dia não era mais fácil ele falar para mim, ó, isso aqui precisa arrumar isso, né? Então, não. Você tinha que descobrir sozinha. Sozinha. Então, o que eu vejo, né? Primeiro, você teve que entrar num mercado que para você é desconhecido. Sim. Né? Então, por isso que eu falo, nada é impossível quando você se esforça e acredita e tem uma responsabilidade. Outro ponto que eu vejo ali, a influência que as tuas filhas fizeram sobre você. Muito. Porque como é que você ia dizer para elas, não vou fazer nada? Um apoio total eu tive. Mas elas te cutucaram de vara curta. Sim. Né? Sim, você vai. Você vai. Sim. Aí então você falou assim, mas eu vou como? Vou fazer o quê lá? Não, você vai ficar na contabilidade. Eu imagino. Mas justo em contabilidade. Imagina, né? A responsabilidade, conta receber, conta pagar, olha a responsabilidade minha. Então, é importante sempre a gente estar atento, né? Porque, às vezes, as pessoas ao nosso redor, elas acreditam mais que foi o que aconteceu ali com você. Elas acreditam mais em você do que, às vezes, até a gente mesmo. Verdade. Né? Às vezes, nós próprios nos jogamos para baixo, né? Não vou fazer. Você vê que você foi. Então, você sempre buscou espaços, vamos dizer assim, né? Que você pudesse se destacar como empreendedora e não como uma mulher do CEO, né? Então, conjuntamente a família, ela começou a implantar um novo ritmo de administração. Porque nós ficamos uma família sólida, aumentando assim a nossa produção, porque aí começou a crescer muito. E os teus desafios crescendo. E a representação de marcas estrangeiras aumentou com as meninas junto, porque aí elas passaram a viajar e nós passeávamos, mas passeávamos sem ter compromisso de feira, essas coisas. Porque aí as meninas a negociação entraram. passou a ser delas. E na última década, né, a ISO, ela cresceu de maneira sustentada. Sabe? Assim, foi uma coisa... E se tornou líder nos segmentos de instrumentos musicais. Mas, por exemplo, Fátima aí. Aí, Fátima. Olha só, os desafios e responsabilidades, que eu até coloquei aqui. Sim. Quais foram os seus maiores desafios? Quem foi que você pode dizer assim, esse foi meu grande mentor? Por quê? Quando você teve na parte de tradutora, vamos dizer, que você já era ali uma colaboradora, mesmo talvez sem salário. Agora voltei a estudar de novo, porque se você dá uma parada, você... Não, olha só, você era uma tradutora sem salário, acredito eu. Sim. Sem salário. Imagina. Que muito você podia dormir com o CEO da empresa. Ganhar um carrinho, né? Ganhar um carrinho, né? Mas aí, a hora que te jogaram na contabilidade, que aí você, e pelo que você me fala, as coisas não eram esmiuçadas para você, as coisas eram entregues para você desenvolver. Aonde foi que você podia dizer assim, esse foi o maior desafio que eu tive que quebrar? Você chegou lá, né? Tudo bem, você falou que você tinha algumas pessoas que te ajudavam. Sim, sempre ao meu lado. Sempre ao teu lado. Mas
esse foi um grande desafio para você? Eu acho que esse foi um dos maiores, grandes desafios. Porque, para mim, o computador era um bicho de 7 cabeças. Eu não sabia mexer em nada, nem sabia nem, sabe, o que fazer ali. Eu falei, meu Deus do céu, como assim, né? Então, assim, esse foi o maior desafio. Então, o maior desafio não foi somente a contabilidade, foi jogar tudo isso, todas as informações, entrada, saída, compra, pagamento, contas a pagar, enfim, no computador. No computador. Por isso que lançar, ver se realmente foi feito, aí você verifica lá no extrato, entendeu? Então, é lógico que quando foi a física, eu mesmo verificava nossas contas. Certo? Agora, quando era o da empresa, eu sempre tinha que chamar um help, porque aí as meninas tinham que conferir. Dona Fátima, olha, acho que isso aqui não entrou. Melhor a senhora ver de novo, não sei o quê. Então, tá bom. Aí eu já ia lá e olhava para o Aldo nem ver que não tinha entrado, entendeu? Porque eu falo assim, né? Até hoje, né? Eu estou aqui, né, nesse videocast, tem uma pessoa de TI que está ali olhando, eu vou falar uma coisa, não sei nem o que ele vai falar. Eu falo assim, depois ele me corrige se eu estiver falando coisa besteira. Aí eu falo sempre assim, gente, o computador, porque as pessoas falam, o computador fez... Todo mundo ocupa o computador, né? Deu pau, o computador é o culpado. Eu falo assim, gente, o computador é burro, gente. O computador, ele faz o que você programa para ele fazer. Ele é burro. Se você programar para ele fazer errado... Então, eu imagino a cena, você, com pouco conhecimento ou quase nada de contabilidade... Nada, zero. Com nada de conhecimento de computador. Sim. E você era responsável, porque o computador é burro, né? Então, você que tinha que fazer... Nossa, uma cena. Então, mais um recado para as nossas ouvintes. Nada é impossível quando você acredita que você pode fazer a diferença. Esteja em que departamento você estiver da empresa. Você precisa estar bem, feliz e ter essa responsabilidade. Então, isso é muito legal. Mas aí você falou assim... Bom, já sei que você teve mentor, que você começou a participar das feiras internacionais, aí as filhas assumiram, né? Muito feliz. Então, a gente vê... às vezes as pessoas falam, tem às vezes algumas limitações, sabe, Fátima? E isso é importante falar. Sobre as empresas familiares, né? Como que parece que não dá oportunidade para outras pessoas, é só a família, é um bloco fechado. E eu sei que no teu caso, não. Hoje, quantos funcionários você emprega? Então, atualmente, nós estamos com acho que uns 200 funcionários, divididos em sede administrativa, que é na Água Branca. Temos a filial Itajaí, Santa Catarina. E também a matriz na fábrica, que é em Osasco. Vocês estão em 3 pontos, então? Sim, que é a materialização do sonho da nossa família, né? Então, assim, eu posso ver assim que a música, ela vem para transformar as pessoas. Eu creio nisso. Então, essa é a nossa missão aqui. É transformar pessoas no seu modo de pensar, agir e sentir, através dos instrumentos musicais e através da música. É muito lindo isso, né? Inclusive, eu não sei se você vai já entrar nisso, mas tem o Instituto Atos. Sim, vou falar um pouquinho do Instituto Atos. Mas antes, eu ainda estou lá dentro da ISO, né? 200 funcionários. Sim. E aí, eu tenho uma curiosidade que não é bem curiosidade, mas eu acho que as nossas ouvintes, os nossos ouvintes estão querendo saber. Eu sei, pela tua história, que o sonho de exportar, né? Não era só de ter o melhor aqui no Brasil. Sim. Vamos trabalhar nas cordas musicais, vamos evoluir nos instrumentos, vamos evoluir nisso. Mas tinha um sonho que você começou fazendo parte dele nas traduções, quando começou a viajar para fora. Sim. E eu sei que hoje vocês também exportam. Sim. Então, nós exportamos para quantos países? Mais de 30 países. Olha que delícia. Como é que você se sente nisso? Nossa, assim, uma realização de um sonho lá atrás, né? Daqueles imigrantes. E, assim, concedendo, né? O nosso sonho também, que era de crescer, de se expandir, de ser conhecido internacionalmente, nacional e internacionalmente. Então, nós distribuímos para mais de 30 países encordoamentos, que é a nossa forte, percussão também, que nós temos os pandeiros, e tem também a Dolphin, que é a nossa fabricação própria,
Mas hoje tem algo muito mais especial que nós estamos acabando de lançar, que chama-se Kid ISO. Ai, que bonitinho. Que é, assim, para incentivar as crianças a musicalização e a se envolver com a música. Então, inclusive, a minha netinha de 1 ano e 8 meses, né, a Sofia, que é um presente de Deus para a minha vida. Não esqueci de falar, gente, meus netos, né? Tenho 4 netos, que é o Rafael, de 16 anos, que é minha paixão. Tenho o Bruno, que é um sonho de menino maravilhoso. A Mirelle, o Bruno tem 12, a Mirelle tem 10. E eu tenho a pequena Sofia, que veio na hora e no momento certo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando meu marido foi, ela veio. Ela chegou, tudo é perfeito na vida. Deixa eu te falar uma coisa, que delícia você ver os netos, né? Você vê toda a família. Citá-los no Mas não faz mal, citou agora, ó, netinhos, vocês não estão esquecidos. Olha só, a vovó está aqui falando aí, o coração dela todo emocionada. Sim. Eu tenho uma pergunta, sabe? É uma empresa familiar, filhas envolvidas. E aí eu tenho uma pergunta que, de todas as entrevistas que eu já fiz e outras que ainda vão estar aqui, algumas que eu faço, como você sabe, eu faço uma pré-entrevista antes, né? Os colaboradores. As pessoas têm muitas dificuldades, às vezes, de ter os colaboradores. Eles... Você sente que ele se sente parte da empresa? Com pertencimento? Certeza, com certeza. Eles fazem parte integrante da nossa empresa. Nós somos uma família. E eles vestem a camisa família ISO, sabe? Então, tem os representantes, tem os funcionários, tem os músicos, que eu amo de paixão, tem os músicos, tem os nossos endorses, mas são tantos, sabe, que eu não posso nem esquecer de citá-los, né? São pessoas importantíssimas na nossa vida. São os nossos clientes, né, principalmente também, mas isso é uma família e todos vestem a camisa. Isso é importante. E eles fazem parte, sim, integrante. Estão sempre conosco, estão sempre juntinho. Às vezes eu converso com algumas pessoas, né? Eu sei que a mão de obra é difícil. Não sei, não vou falar os outros países, vamos falar no nosso, a mão de obra é difícil. O comprometimento das pessoas é difícil. Muitas vezes as pessoas vendem uma coisa, mas não estão predispostas, né, a realmente estar envolvida. Esse negócio não é meu, eu venho aqui, vou receber meu ganho, meu salário no final do mês e tá bom, e por aí, né? Vou fazer só obrigação. E hoje a gente vê que as pessoas que têm esse pensamento, cada vez elas vão perdendo mais o mercado, porque você tem que ter ali, é o que você falou, você tem que ter uma família. Tanto você vê a importância deles, como a tua importância para eles, né? E eles esperam esse reconhecimento. Esse reconhecimento que muita gente fala assim, eu já dou o salário, ou já dou um plano de saúde, já está muito bom. Mas eu aprendi na vida que, por maior que seja o valor do teu ganho, por maior que ele seja, se não houver um reconhecimento, não valeu a pena. Porque a pessoa, o ser humano em si, ele espera, se ele está dando mais dele, ele espera um certo reconhecimento. E um negócio que eu achei bacana, por isso que eu perguntei do pertencimento deles, né? Um negócio que eu achei muito bacana, eu até anotei aqui, que a ISO é uma empresa que tem uma banda. Sim. Que legal. Não é a banda, assim, né? Os próprios colaboradores? Como é que é isso aí? Então, assim, deixa eu falar mais uma coisa. Nós distribuímos nós trabalhamos com mais de 3 mil itens de acessórios, tá? Então, eu posso depois dar aqui o nosso site? Pode. Eu vou chegar lá nos itens teus. Nós temos esses itens também. Então, essa banda, o que acontece? Ela era mais ativa, né? Hoje nós estamos com menos funcionários nessa banda. Assim, há uns anos atrás, eu, obviamente, mas com a permissão do meu marido, nós resolvemos fazer um momento de reflexão na empresa. Uma vez por semana. Das 7 da manhã às 7h30. É meia hora em que nós paramos tudo. Claro, obviamente, aqueles que querem participar. Desliga-se as máquinas
e nós fazemos uma reunião com todos eles, inclusive alguns representantes também aparecem de vez em quando, ou mandamos o link, ele entra nessa reunião online. E nós tivemos a ideia de fazer essa reflexão pela manhã, e com isso uma banda, onde nós tocamos ali música, mas músicas espirituais, música gospel, e elevando o nome de Deus e agradecendo a Ele. Porque, veja bem, nós temos motivos suficientes só para agradecer a Deus. Porque uma empresa de 105 anos está sendo sustentada pelo amor de Deus. Porque nessa época que nós vivemos, não é fácil. Sim. Né? Tantos altos e baixos, mudanças na política, no imposto, coisa ruim, e Deus tem sustentado. Então, nós fazemos esse momento de reflexão, onde nós entregamos uma palavra que está no nosso manual do fabricante, que todos sabem que é a Bíblia Sagrada, e nisso temos essa música, porque a música, ela é entoada não só no evangélico, não. Ela é na católica, em todos os lugares que se entoam a Deus, que se eleva o pensamento a Deus, tem a música. A música influencia diretamente no coração da gente, porque o coração, ele é aberto para que você receba a mensagem de Deus. Sim. Então, todas as quartas-feiras, às 7h, nós estamos na fábrica, eu estou na fábrica, junto com todos eles, porque essa parte que eu faço é uma parte... Você está lá junto com a equipe? Com toda a equipe, com todos os funcionários. Então, assim, eu me sinto gratificante de fazer privilegiada. Para mim, de tudo que eu já fiz na minha vida, o trabalho mais gratificante é esse. De estar com eles, de né? Eu poder estar com eles, de igual para igual, de estar ali... No chão de fábrica. No chão de fábrica. Que você vem para Osasco, né? Sim, vou para Osasco, eu ando no meio deles. Então, assim, tipo, isso é demais, sabe? Eu não tenho palavras, porque às vezes eu me emociono um pouco quando eu falo de Deus, porque, assim, Ele é o ar que eu respiro, e se eu cheguei até aqui, com todas as lutas, com todos os altos e baixos que todo casamento tem, sim, nem sempre foi flores, teve muitas coisas, né? E assim, eu me firmei muito na minha fé. Muito, crendo que Deus, o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor é o dono de todas as coisas. Sim. Então, eu vou buscar no Senhor uma solução para que eu possa ser útil e fazer algo novo que não só me dê prazer, mas que eu ajude as pessoas. Entendeu? E esse ajudar, essa tua atitude, que acredito que para todos os teus colaboradores tem um peso, um detalhinho que você falou assim, eu ando no meio deles, eu fico de igual para igual. Sim. Você pode até não falar nada, a banda pode não tocar, mas só de eles verem que você está ali, que você não está naquele pedestal, naquela distância, né? Porque muitas vezes a pessoa, quando chega na condição de CEO, né, você às vezes acaba tanto no teu dia a dia, com reuniões, com empresários, com uma série de coisas, que você esquece daquele time de frente. Tenho certeza que todos os teus colaboradores vão estar te ouvindo nesse dia. E é importante eles saberem esse carinho, esse amor e essa gratidão, essa palavra tão forte. Porque a ISO não chegou aonde chegou sozinha. Então, essa gratidão de olhar para um colaborador teu e só no olhar, sem palavras, eu estou falando sem palavras, sem música, sem nada, ele sentir que você é grata, isso não tem preço. Você lembra que eu te falei agora há pouco? Quando no final do mês você receber apenas o valor do dinheiro do teu trabalho e não teve nenhum reconhecimento... Verdade. Sabe? Então, essa empatia, você saber a dor do outro, né? O sonho do outro. Sim. O sonho do outro. Eu não quero me estender aqui, mas eu sei que vocês sempre fizeram e fazem. Sim. Trabalho de Natal, de final do ano, dos colaboradores. Isso tudo é você mostrar, ó, gente, nós estamos juntos nisso. Descia de helicóptero, vestido de Papai Noel. Para as crianças, dos filhos dos... Fechava, tipo, o sítio, um lugar grande de pescaria, de pesqueiro, e as crianças estavam ali. E quantas vezes a gente fazia as cartinhas e falava assim,
para os funcionários, dê para os seus filhos, para eles coloquem o sonho dele aqui nessa cartinha. E, da medida do possível, a gente ia... E presenteava com aquilo com o que ele sonho. colocou ali. Mas, assim, eu acho que eu até comentei com você algo que chocou a gente, né? Foi quando nós estávamos todos, eu e minhas filhas, embrulhando os pacotes e fazendo para que o Papai Noel, o Aldo, né, descesse do helicóptero. Filho dos seus colaboradores. E nós finalmente chegamos numa cartinha que o menino escreve assim: eu queria muito uma porta. Eu falei, gente, como assim uma porta? Porque meu pai está terminando a nossa casinha e só falta uma porta. Gente, pensa, uma criança pedir uma porta... Em vez de um brinquedo. Em vez de um brinquedo. Então, ele não ganhou só a porta, ele ganhou muito mais que aquilo que ele pediu. Então, é assim, eu acho que... O olhar. É o olhar de você olhar para o seu próximo, né? Hoje, nós nem fazemos mais isso. Você vê, a vida ficou tão diferente, tão corrido, todo mundo tão só mais focado nas suas coisas, que a gente faz, sim, a despedida do ano, mas já não é mais como era antigamente. Então, assim, eu digo, com louvor, sabe? O meu marido foi uma pessoa muito especial, uma pessoa que respeitou sempre muito a dor do outro e o próximo. Ele sempre foi um ajudador. Sabe? É muito importante você falar isso, seja lá o que vocês estão aplicando hoje, mas ninguém cresce sozinho. Não. Você precisa de pessoas crescendo. Sim. E essas pessoas têm que estarem com o olhar para onde você está olhando. E isso você só consegue quando você é grata a eles, né? Sim. Mas agora eu quero falar daquilo que você já queria falar. Ui! Hoje você tem a marca Dolphy, você tem algumas representações, mas você tem... Sim. Um monte de itens. ISO. Então, você tem um monte de itens. Sim. Hoje, mais de 3 mil. Mais de 3 mil mais itens. De 3 mil. Nós trabalhamos com mais de 3 mil itens. Aí você pode verificar isso, né, no nosso site, né, www.iso.com.br, ou no e-commerce, que também vocês podem entrar e verificar. Então, você tem opção para... nossa linha, né? Você tem a opção para todo lado. Para todo lado, né? E também esqueci de citar, né, do falecimento do meu marido, que foi do ano de 2021. Então, fez 2 anos e 3 meses. E ele, assim, deixou... Eu não sei... Ele deixou tudo certinho. Tudo organizadinho. Até, assim, sabe, os detalhes das meninas. E treinou, né? Mas eu falo assim, líder é aquele que cria líderes. É, impressionante. Então, assim, ele escolheu, né, a Priscila, que é a do meio, como a CEO da empresa, hoje é a Priscila. A Kátia, ela é VP da indústria, vice-presidente da indústria. As filhas todas têm um... Ela cuida da indústria, a mais velha. E a Simone é VP da marketing e propaganda, que também fica ali na Casa das Caldeiras. Ali, né? Eu acho tão lindo isso, né? Porque as filhas compraram, vamos dizer, a briga, né? O sonho, não é nem a briga. Eu acho que é mais o sonho que veio lá de trás, né? Que às vezes os filhos se dispersam, não ficam envolvidos no projeto. A gente tem que respeitar, né? Porque a gente não pode impor. Sim. As pessoas têm que... Tanto é que não é a filha mais velha que é a CEO, é a do meio, né? Então, você veja, a mais velha também teve que receber isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Questão de a palavra tem poder. Lá atrás, o meu marido falou que ia me esperar. Me esperou e eu casei. Lá atrás... O meu sogro, quando começou a ficar doentinho, ficou na cadeira de rodas, teve uma série de problemas. Um belo dia, eu estava lá com ele e ele falou, eu quero ver as meninas. Aí vieram as 3. Ele já não estava bem de saúde? Não, nem um pouco. E estava o meu marido, as meninas ajoelharam assim, perto do vovô, ficaram olhando. E ele foi assim, olhando, pôr na mão, uma por uma, e disse, olhou para a Priscila e disse, filha, você vai ser a sucessora. Ele definiu a sucessora ali. Você vai ser. Eu não entendi, ninguém entendeu, sabe? Priscila chorou. Não vou, sabe? Então, assim, a gente não imaginava, né? Mas o que acontece? As 3 são excelentes. As minhas 3 filhas são maravilhosas, são meninas muito esforçadas, que
que sabem o valor desse empreendimento do avô, que passou para o pai e que hoje elas estão no comando. Entendeu? Então, assim, as três. Mas teria que escolher uma, né? E a Priscila, assim, ela parece que corre no sangue dela, sabe? E ele foi certeiro. A Iso corre no sangue. Impressionante. Ele foi certeiro, hein? Foi certeiro. Eu anotei aqui duas coisas que você me falou. Uma você já falou até um pouquinho, eu vou repetir aqui porque ela é muito forte. Uhum. A música mantém as pessoas jovens com alegria para os ouvidos. Sim. Você crê nisso? Sim. Que a música dá jovialidade? A música, ela transforma, né? O ser, a pessoa, no seu modo de agir, Isso. de pensar e de sentir. Essa é a música. A música. E ela agrega valor à vida, sabe? E é essa a nossa missão, agregar valor à vida. Aí é onde eu entraria já com... Olha só, nós vamos falar da Atos agora. Sim, porque é isso que nós fazemos. Sabe essa é a nossa missão. Então. Sabe que quando eu te conheci a primeira vez, não quando a gente fez a entrevista, quando eu te conheci, quando você fala do teu negócio, Sim. os teus olhos brilham, mas brilham, Sim. sabe? E eu costumo falar assim, que não é amor isso é paixão. Sim, é muito certeza, forte, né? Com certeza. Então, é uma coisa que entrou no teu sangue, é uma coisa que você vê a evolução dos teus próprios funcionários, que você também me contou, Sim. quando um comprou um carrinho, trocou de carro, Sim. o que ele fez, a felicidade que vocês têm, eu acho isso sensacional. Sim. Eu acho que isso é o empreendedorismo, né? Como eu falei, ninguém faz nada sozinho. Não, e quando você encontra, nós falamos de mão de obra é difícil. Sim. É difícil, você deve ter tido também esses perrengues. Muito. Mas quando você encontra aquele que fala, tamo junto, aí você tem que valorizar. Sim, sim. E aí, eu vejo que o teu trabalho de empreendedorismo, só dando uma recapitulada, né, de tudo que a gente ouviu, porque é uma história bem longa. Muito longa. Não dá para falar. A gente tem lá a tua descoberta estudando as línguas, para você começar a ser reconhecida. Você viu como aquilo que eu te falei, que o dinheiro, o reconhecimento, ele tem um peso maior que o dinheiro? Sim. Isso é a grande verdade. Maior. Muito maior. Depois, você jogada lá na contabilidade, se vira nos 30, mais ou menos isso, né? Verifica. E aí, esse crescimento, 33 países, você exporta, você importa, você tem representação exclusiva aqui. Então, vende para um monte de gente, né? Nós somos atacadistas, né? Então, nós vendemos para lojas. Isso. Magazines, shopping. Brasil, não vou nem falar fora, Brasil inteiro. Temos representantes no mundo todo. No mundo todo. Então, olha só o que transformou aquele rapazinho que se dedicou 19 anos lá para virar gerente. Sim. Né? E aí nasce seu marido, nasce você, nasce suas filhas. Olha só que por isso que eu falo que a tua história é linda e encantadora. Mas agora eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto social que a ISO tem, junto com o Instituto Atos, né? Sim. Qual é o objetivo disso? Onde vocês são um dos mantenedores. Qual é o transformar vidas, porque essas crianças do Instituto Atos, elas são crianças de rua. Elas são tiradas da rua com pais dependentes em casa de drogas. E, assim, através da música, vejam bem, então, eles fazem uma orquestra, tem orquestra. Gente, é lindo demais. Nessa escola da música, onde nós ali investimos, né, em dinheiro, porque tem que existir, né? Sim. E para poder tirar esses meninos da rua e eles mesmo levando isso para casa. Quantos pais eu vejo que a Gislene, que é a fundadora, né, dessa escola, ela conta que muitos pais são recuperados, dependentes de drogas, são recuperados, passam a não fazer mais parte disso, porque veem os filhos se transformando. Meninos de rua que hoje fazem faculdade. Tem uma idade limite ou não? Não, é desde pequenininho. Eles estudam desde pequenininho, crescem, vão para a faculdade, tudo dentro do Instituto Atos. E eu fui até lá visitá-los pessoalmente, né? E preciso voltar lá, né, Gislene? E, assim, tipo, eu fiquei encantada.
E fiquei tão emocionada, porque às vezes eles não têm nem o que comer em casa. E lá nesse instituto, eles fazem... Até eu sentei para comer com eles, estavam fazendo cachorro quente, né? E lá, refrigerante. E eles aprendem o quê? Aprendem os instrumentos. Aprende os instrumentos. Toca, gente, é lindo. Eles fazem orquestrado mesmo. Tem de sopro, tem violino, tem tudo. E bem criança pequenininha tá lá. Pequenininha. Então, assim, todo tipo de instrumentos musicais. Por que isso? As crianças retiradas da rua, o que a música traz? O que a música traz? Transformação do ser, entende? No seu modo de pensar, agir e sentir. Olha que coisa linda, porque eles transmitem isso para os pais, que muitas vezes são dependentes de droga, entende? Então, veja bem, o leque, quando você se dedica a fazer algo, sabe, que não só pensando no seu bem-estar, mas de uma comunidade, quando você alcança as pessoas, sabe, através do amor de Deus, que vem através do instrumento musical, né? E da música. Aí, o que nós fazemos? Nós agregamos valor à vida. Sim. É isso que nós temos que pensar. E você... as crianças, elas precisam enxergar um futuro, né? Sim. De alguma forma, né? Então, esse teu trabalho de mantenedora, usando Hoje me deram um título, nem preciso de título, porque eu falo, para fazer as coisas eu não preciso, mas agradeço. Então, me colocaram, teve um jantar especial, onde foram todos os... mantenedores lá? Mantenedores do Instituto? Associação, e nos colocaram, eu e mais 3, parece, mais 4, nos colocaram como embaixadora. Lógico, vocês são os embaixadores. Eu fiquei tão feliz, eu falei, não, eu sou embaixadora. Então, assim, a embaixadora do Instituto Atos. Então, a tua responsabilidade cresce a hora que você recebe um título, ela cresce. Sim. Mas, por outro lado, você vê que você está trabalhando no futuro com o teu empreendedorismo. Sim. Né? Então, cada um deve olhar o que eu tenho, qual é o meu empreendedorismo, e é aquilo que você falou. E o que eu posso levar através dele para uma geração futura. Sim. Né? Que é no futuro Sim. que nós temos que estar preocupados. E vamos falar do futuro daqui a pouquinho. Agora nós vamos entrar no futuro. 105 anos falar do futuro, hein? Ui! Uai! Mas eu vou dar um recadinho agora. Tá bom. Tá? Você já parou para pensar no impacto da sua marca com as pessoas? A VW Brand é uma agência especializada em construir e reconstruir marcas, desde o propósito até a identidade visual e o posicionamento de mercado. A VW Brand, com o conhecimento no segmento, é uma indicação confiável para as empresas que desejam potencializar a sua marca com estratégias inovadoras. Eu costumo dizer que vanguarda, transformação e excelência são os principais alicerces da VW.Brand. Por isso, eu e Yara estou muito entusiasmada com todas as estratégias que a VW vem implementando no Elas Inspiração. Por isso que eu me sinto tranquila de indicar vocês a consultarem a VW Brand para vocês poderem crescer com personalidade, de forma sustentável e lucrativa. Fale com a VW.Brand. Eu sempre falo, você se surpreenderá. Eu gosto muito dessa palavra, né? Eu acho que em tudo que a gente faz na vida, a gente tem que se surpreender. Por isso que, às vezes, é melhor falar pouco e surpreenda. É verdade. Né? Porque, às vezes, quando você fala muito, aí a pessoa, a pessoa cria uma expectativa, sim, né? Sim. E, então, fale menos, né? E surpreenda. Eu acho que isso é o ponto. Com certeza. Bom, é difícil. Agora quem está na saia justa sou eu. É difícil falar de futuro, né, para uma empresa de 105 anos. É difícil falar de futuro. Sim. Mas eu vejo que o ponto de partida da ISO Instrumentos se chama sonho. Sim. Sonho. Aí eu vou ser bem ousada também, né? Já que é para apertar o cinto, vamos voar. Vamos voar. Você, por acaso, já se perguntou, nós batemos 100 anos. Você já passou pela tua cabeça, nós vamos bater 200 anos? Já. Já? Para as outras gerações, eu tenho meus netos.
Eu acho que a história da ISO não pode acabar, né? É uma história de dedicação, de muito trabalho, de muito esforço. E, para mim, hoje, vendo essa geração, minhas filhas no comando, é algo assim de muito orgulho, de saber que tudo que nós ensinamos para as meninas tem bom efeito. É lindo isso, Sabe? né? Então, isso não tem preço. Mas sabe? olha, eu vou falar uma Porque coisa. mais do que vender instrumentos musicais, nós vendemos Sonhos, isso. sabe? Alcançando vidas. Muitas pessoas às vezes falam, a gente não pode comprar ou ter alguma igreja. Aliás, o que mais nós vendemos são para as igrejas, tá? Principalmente a congregação cristã. Que eles têm, Eles têm orquestra. Então, assim, tipo, pode pagar? Não pode? Então, a gente dá um jeito, sabe? Então, porque a gente não vende só instrumentos, a gente vende sonhos. Você vai além disso. A gente vende sonhos, entende? Então, é isso que a ISO, né? É esse o propósito declarado para o nosso futuro, sabe? É continuar crendo que se até aqui nós somos sustentados com a nossa fé, com o amor que temos por Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. E 105 anos até aqui Ele nos ajudou. E agora também com muita fé, todos nós. E agora, você viu o que você falou? O seu neto ou neta, a mais velha, tem quantos anos? 10. A Mirelle tem 10. O Rafa tem 16 anos. O mais velho tem vai 16. Fazer 17 em janeiro. E o Bruno, 12. E tem a Sofia, de 1 ano e 8 meses. Então, Mas a Sofia, gente, ela faz aula de música, né? Toda semana, ela tem uma vez por semana. Pensa numa criança de 1 ano e 8 meses. Então, pensa. O gingado que aquela menina tem. Ela tem umas batidas no pandeiro. Agora, Mas é perfeita as batidas dela. Então, veja bem, tá no sangue. Como que eu não vou pensar no futuro, sabe? Ô, Fátima, eu agora vou te deixar com uma missão, hein? Olha eu com meu lapisinho aqui, com uma missão. Eu quero teus 4 netos assistindo essa tua entrevista quando for no ar. Tranquilo. Hoje já foi um alvoroço. Imagine, onde estiveram em casa, para saber como é que eu vinha, como é que ia ser. Mas você não vai me perguntar por que eu tô batendo lápis aqui falando que eu quero teus 4 netos? Não. Por quê? Vai me perguntar? Por quê? Por causa do que você acabou de falar. Daqui a 200 anos, você já está dando tarefa para todos eles. Olha só. Gente, atenção. Já meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, né? Mas a música é apaixonante. Eu acho que... Não é. Olha, eu nunca conheci alguém que falasse assim, não gosto de música. Eu nunca conheci alguém que falasse que não gosta de conhecer de música. Não tem como, gente. Mas, Fátima, no teu empreendedorismo todo que nós falamos aí da ISO, você tem um empreendedorismo específico teu, do teu sonho, Sim. chamado um livro que você vai lançar em breve. Sim. Eu imagino que esse livro aí vai ter uma história. Será que vai ter aquele do papel lá, pintado em vermelho, com a canetinha lá que pintou em vermelho? Se vira para achar que... Será que está no livro isso? Está no livro? Essa minha história já está no livro, tá? Eu vou querer conhecer. Desde o casamento, desde a valsa, desde... Tudo, vai estar lá no livro. Eu quero saber as pintadas. Quantas pintadas vermelhas você levou lá? Tem que pensar lá. Gente, eu estava dando uma espiadinha aqui. Desculpa aí, mas eu também quero agradecer os nossos fornecedores, né? Eu agradeci os clientes, agradeci os funcionários, os representantes e os nossos fornecedores. Que sem isso também, né? Então, cada um tem a sua parcela, né? Por isso que eu falo, a coisa é composta, né? Sim. Tem a sua parcela. E a gente fica preocupada mesmo, né? Sim. Poxa, esqueceu. A pessoa sempre fala, esqueceu de mim, né? E às vezes se esqueceu, que perdoe, mas a gente vê o teu reconhecimento com mas todo... sabe que no meu coração há gratidão. Então, é isso que eu te falei. Então, você tem um livro aí que você está lançando, né? Aí depois, quando for o lançamento, a gente quer divulgar para o pessoal ir lá te conhecer. Eu já falei que eu quero um autografado, né? Que eu vou ler, vou dar meu feedback do seu livro. Mas... se Deus quiser, vai ser em novembro. Olha só. Estou esperando a filha chegar do Canadá. E dar o aval. Que é a aval. Priscila. Porque ela super assim me incentivou, né?
Eu passei por momentos difíceis depois que meu marido faleceu, em saúde, em questão de saúde. E eu, em casa, assim, né, falando com Deus mesmo, né, que eu queria... Deus, eu comecei lá atrás, né, quando meu marido ficou muito doente, a escrever o livro. Mas aí eu perdi, porque deu um apagão no meu notebook. Perdi, voltei para casa, até esqueci. Perdeu tudo que você tinha esquecido? Perdi tudo. E quando meu marido faleceu, que eu tive que fazer uma cirurgia grandiosa, tá vendo? Eu não desisto. Nem com cirurgia. Nem com cirurgia. E fiquei, assim, praticamente imobilizada, né? Não podia nem me movimentar e nem andar. E eu falei com Deus, e eu disse, nossa, Deus, né? Eu não quero ficar dependente das pessoas, eu quero voltar a ser o que eu era, né? E aí me veio, assim, uma voz dizendo, continue escrevendo aquele livro. Eu disse, mas como escrever no livro? Eu vou fazer do zero. E eu fiquei até 2h, escrevendo mesmo, mas ali, eu queria aquelas primeiras partes que eram importantíssimas, que era o capítulo 1, capítulo 2, que eu já tinha começado a escrever. Até a Priscila foi no meu quarto e disse, mãe, você está até essa hora acordada. Eu disse, não, filha, eu recomecei a escrever o livro. E ela quis ver e viu o prefácio e tudo e falou, nossa, tá lindo. Nossa. E me incentivou a continuar. Só que no dia seguinte, me ligou o André da TI, que ele estava com o meu iPad para recuperar, mas eu já tinha até esquecido, porque já faziam 2 anos que estava com ele o iPad. E ele... Olha, TI, hein? TI, viu? 2 anos para recuperar, 2 anos. Oh, meu Senhor Deus Jesus. Esqueci. aí, quando ele me entrega, ele liga para mim e diz assim, dona Fátima, a senhora se lembra daquele iPad e tal? Né? Lembro. Pois é, então, eu recuperei e eu vi aquele livro que a senhora começou a escrever, Milagres a Conta-Gotas. Eu falei, nossa, André, não acredito. Eu voltei a escrever agora, anteontem. Aí ele falou, então tá aí, ó. Eu já estou passando para o PDF para a senhora o 1º e o 2º capítulo. Então, veja bem. Você já começou? Quantos capítulos tem? 6. É bem fininho. Rápido de ler. É rapidinho. Ele não está ainda finalizado, tá? Ele tem que fazer o acabamento, o brilho. Isso aqui é uma amostra. Fala, você está mostrando... Olha, só para ficar feliz. Você está mostrando em primeira mão aqui no Elas Inspiração? Em primeira mão. Ai, que delícia. O lançamento do meu livro. Quero fotografia. Amigas, vou tirar foto com esse livro. Minhas amigas todas que estão aqui no YouTube assistindo Elas Inspiração, por favor, depois eu vou dar o save the date para vocês, tá? Que ainda não está fixado, que vai ser na livraria Travessa, dentro do shopping Iguatemi, em frente ao Patipivo, onde vocês vão poder acabar com doce. Nós vamos divulgar, tá aqui. Acabar. Mas olha, Fátima, esse livro que você lança em breve, a gente conversou e eu sei que ele tem uma mensagem especial. E sempre no finalzinho do nosso videocast, eu pergunto para a pessoa assim, você quer deixar uma mensagem para as nossas ouvintes que empreendem ou já empreenderam, ou estão com dificuldade, ou estão com medo de recomeçar? Sim. Mas hoje eu vou fazer diferente, porque eu sei da mensagem que tem aí e de toda a tua história, para mim, que faz sentido, porque eu vejo que você tem um coração lindo. Você tem um coração lindo. Obrigada. E isso faz toda a diferença. Então, hoje, eu não vou pedir para você deixar uma mensagem para as nossas ouvintes. Hoje, nesse finalzinho nosso aqui de entrevista, eu queria pedir para você a tua mensagem especial que você tem aí no final do teu livro, se você poderia ler. Sim. Bom, eu quero deixar, né, para vocês aqui que esse livro, ele fala um pouco de toda a minha história, mas a maior parte é que vocês já ouviram. Então, assim, que eu sirva realmente de ser essa inspiração para vocês, mulheres. Não desistam de ser felizes. Aqui está essa minha mensagem. Não existe nada que Deus não possa fazer. Processo não é morada, é passagem. Depois de vencer o processo, só levamos a experiência, que é a maturidade. Lembre-se
Não existe oração que Deus não possa responder. Não existe milagre que seja impossível para o Senhor. Portanto, para Deus não há impossíveis. Continue orando, insistindo, buscando, porque quem bate, a porta abre. Quem busca a Ele, encontra e acha. Insista todos os dias e diga: oi, Deus, sou eu de novo. Até que um dia, tudo aquilo que você disse no secreto, publicamente, Deus vai te honrar. Que toda oração pode se tornar um testemunho. Não desista dos seus sonhos. É isso que eu quero deixar para vocês. Um beijo no coração de todos vocês que estão aqui nos assistindo. Para mim foi uma honra, Yara, estar aqui e ter essa grande oportunidade. Porque para mim é uma grande oportunidade. Não só falar da minha vida, mas de engrandecer o nome de Deus. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado mesmo. É muito lindo. Eu sou novamente muito agradecida. A tua história é linda. A empresa é linda. A construção que vocês fizeram com os colaboradores, fornecedores, clientes. Eu tenho certeza que tudo que vai, isso é lei da física. Sim. Tudo que vai, volta. E quando volta, Sim. volta mesmo. Não volta devagar. Eu costumo falar isso, né? Quando você joga uma bola para cima, ela vai numa velocidade. Quando ela volta mesmo. Então, quando você planta o bem, o bem volta que volta. Muito, muito obrigada. Eu quero entregar para você uma lembrança que vai ficar lá na sua mesinha. Opa! Ai, que lindo. Oh, que lindo. Achei linda a canequinha aqui. Tá Essa é sua, do Elas lindo. Inspiração. Obrigada. Muito Yara. obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Eu acho que foi de uma validade muito grande. Obrigada. Né? Eu adoro música. Eu acho que é aquilo que eu falei, a música... Estamos à disposição. Estamos à disposição. Eu vou lá, agora minha netinha para tocar pandeiro. Olha o pandeiro. A minha netinha já sabe. Então, eu já tenho até uma professorinha. Olha que delícia. Eu vou lá no Sofia. pandeiro. Eu acho tão lindo. Eu nunca toquei pandeiro, sabia? Nunca cheguei perto. Já toquei violão um pouquinho, mas pandeiro nunca. Mas eu acho tão lindo. Sim. Eu vou lá. Vou experimentar um pandeiro, vou ver que vai que eu venho tocar aqui no Elas Inspiração. Nós temos o showroom, que é ali na Casa das Caldeiras. Ali na... Vou lá. Vou te avisar para você encontrar comigo. Lógico, eu vou estar lá. Vamos almoçar junto. Ótimo. Fátima, eu quero que você fique aqui com a gente. Eu ainda vou dar uns recadinhos e vou falar, inclusive, para os nossos ouvintes, os meus pitacos sobre sonho, que é uma coisa que a tua história é cheia de sonhos. Ai, que né? lindo. Mas antes eu vou dar um recadinho aqui sobre a InitPay. A parceria do Elas com a InitPay está apontando para um sucesso promissor junto com Elas Inspiração. Tecnologia avançada. É isso que conecta o seu negócio com o que realmente importa, gerando fidelização, gerando crescimento, sustentabilidade e lucratividade. Na InitPay, você encontrará um time dedicado e focado em atuar no propósito do seu negócio. Eu costumo dizer que tecnologia, com soluções ágeis e práticas, aliadas a recursos inovadores, destacam os pontos fortes da InitPay. Conheça a InitPay e transforme a dinâmica do seu negócio com tecnologia, confiança e inovação de valor. 3 pontos importantes para o sucesso do teu negócio. Aliás, eu e meus pitacos, né? Eu adoro meus pitacos. Às vezes as pessoas podem até me perguntar, mas a Yara já fez os pitacos dela ali e a entrevista que está acabando de acontecer. Gente, eu faço pré-entrevista. Eu tenho um caderno, o que eu gosto é de escrever, viu? Não é no computador, não. Eu escrevo mesmo. Quando eu escrevo, eu gravo aqui, exatamente. Né? E quando eu conheço histórias que impactam, histórias que realmente mostram para as pessoas, sonhe, sabe? Sonhar
vai te levar a realizar, se você não perdeu o foco do teu sonho, né? Então, eu destaco uma empresa de 105 anos de idade, de vida, que nasceu com um sonho. E várias pessoas trabalharam e trabalham ainda nesse sonho. Então, eu marquei aqui alguns pontos. Sonhar para realizar. Vocês já me viram isso. Ninguém realiza nada que não sonhou. Tudo começa de um sonho. E para sonhar, para realizar, vamos dizer assim, né? Porque eu falo sonhar é fácil, né? Qualquer um sonha. Né? Você sonha, a gente até fala sonha dormindo, sonha acordado, sonha de qualquer jeito, né? De qualquer jeito você sonha. Mas para sonhar, você tem que pensar assim, o sonho tem que sair do papel e tem que virar realidade. E aí eu poderia citar vários pontos, né? Vários pontos. Eu sou uma pessoa sonhadora, eu acredito muito nas pessoas que sonham, porque o sonho te leva para o futuro. Eu aí separei para destacar 3 pontos que eu considero importantes. Primeiro, determinação. Gravem isso, determinação. Você tem que ter uma visão clara da onde você quer chegar. Esse sonho não pode ser um sonho, se der eu faço, dependendo, vamos ver se vai dar certo. Quando você fala vamos ver se vai dar certo, já não vai dar certo mesmo, eu falo muito isso. E você, nesse sonho, nessa determinação, você tem que estar preparado para enfrentar os desafios, porque serão muitos, eu já vou dizer, não serão poucos, serão muitos. Então, a determinação é um ponto importantíssimo, é o ponto ali. Eu estou preparada para enfrentar e persistir no meu sonho? Então, determinação. Eu vou fazer, já ouviram a Yara falando, ou eu vou morrer tentando. É isso. Isso aí é determinação. Planejamento estratégico. Nesses meus 40 anos, hein? Não gosto muito de falar esse número aí, porque você entrega idade, as pessoas começam a fazer conta, né? Eu observo pessoas bem-sucedidas, mas que elas desenvolveram um plano de ação, né? Um plano estratégico. Eu falo muito isso, né? O plano estratégico, ele está amarrado no plano tático. O que é, Yara, o plano tático? É você ter esse plano diariamente. Quais são os seus objetivos diários que você tem que cumprir para chegar lá? Você tem que ter isso escrito no papel, não é na cabeça, porque na cabeça a gente acaba esquecendo. O plano tático, ele é o desdobramento do teu plano estratégico. E é ele que te dá todo o caminho. Então, vamos lá. Determinação, um plano estratégico, desmembrado num plano tático. E aí, gente, aí vem o que eu considero importantíssimo. Mentalidade positiva. Isso vai fazer toda a diferença no negócio. E a mentalidade positiva, eu gosto de dizer assim, né? Está muito influenciada no meio que você vive, com quem você fala, o que você escuta. Porque, infelizmente, o mundo tem vamos dizer, a notícia, vamos dizer assim, parece que ela só é ouvida quando é coisa trágica. Então, o mundo é bombardeado de coisas trágicas, de coisas ruins. Então, e coisas que você fica escutando que você não vai conseguir acertar aquilo. Hoje eu olho muito isso, né? Eu consigo resolver esse problema? Não consegue. Então, faça a sua parte, faça o melhor de você. Hoje a gente falou muito disso aqui. Qual é a parte boa que você está fazendo? Não, eu estou cultuando, vamos se dizer assim, eu estou cultuando algo que eu não vou conseguir resolver. Eu estou perdendo tempo com isso. Então, mentalidade positiva, ela vai fazer a diferença. Pessoas que acreditam em si mesmo, que ela pode fazer a diferença. E olha, eu sempre falo isso, olha sempre o copo mais para cheio. Olha a tua colaboração no que você pode fazer positivamente. Então, quando você sonha, não deixe ninguém derrubar o teu sonho. Foi falado isso aqui hoje. Não deixe de acreditar que é possível. Não deixe de acreditar que você vai conseguir. Sonhe e realize. Lembrando que o sucesso é um processo contínuo, não é uma coisa que você estabelece ali, eu faço ali, Yara falou, vou fazer o meu plano tático, meu plano estratégico, e que você não vai ter que fazer alterações de rota. Muitas alterações de rota. Muitos desvios, talvez, que você tenha que fazer, mas naquele alvo. Então, a dedicação exigirá um esforço de você, da onde você quer chegar, como você quer chegar e quando você quer chegar.
Por isso eu encorajo todas as mulheres a refletirem, e os homens que também estão nos assistindo aqui, reflita sobre os seus sonhos. Identifique os pontos que precisam ser mudados, aonde você precisa melhorar, aonde você precisa trabalhar mais, aonde você precisa ser mais forte. E se for preciso, busque ajuda. Não tenha vergonha, não tenha medo. Busque ajuda com quem já andou por esse caminho que você quer buscar. Concluindo, gente, a busca pelos nossos sonhos, eu posso dizer que é uma aventura. Olha que coisa linda. Quando eu falo uma aventura, todo mundo já se sente mais confortável. Mas essa aventura que molda quem somos. Sabiam disso? É uma aventura que molda quem somos e quem desejamos nos tornar. É isso. O sonho, gente, resumindo, é isso. Ele vai moldar você para onde você quer chegar. Passando pelos teus perrengues, superando as suas dificuldades, fazendo alteração de rota, mas mantenha-se fiel sempre aos seus valores e mantenha viva a paixão pelo seu sonho. Esse é meu grande recado no dia de hoje, no dia que nós falamos de sonho, de sonhos realizados, que é possível acontecer. E mais uma vez, eu aqui também quero agradecer todos os nossos parceiros, a YL Consultoria, a VW.Brand, a InitPay, e quero agradecer muito em especial todas as nossas ouvintes. Eu tenho plena certeza que essa história de 100 anos vai mostrar para você que tudo é possível. Ela está me corrigindo aqui, ó, 105, ela está me assoprando aqui, 105 anos, centenário, né? E reforço de novo, bem-vindos os homens que estão nos assistindo. Essas histórias, elas movimentam pessoas, independente de sexo. Ela movimenta pessoas a sonharem e a realizarem. Por isso, além do meu agradecimento, eu quero pedir para vocês, estejam lá, sigam a gente no Instagram. Gente, vocês vão ver cortes de histórias, vocês vão ver dicas, vocês vão ver pessoas que vão impulsionar você e o seu negócio. Sigam a gente lá no Instagram, Elas Inspiração Oficial. É um prazer para mim, cada nomezinho, nós ainda somos pequenininhos, mas cada um que segue lá, puxa, pode ter certeza, meu coração bateu um pouco mais forte. Eu agradeço do fundo do coração a audiência de vocês mais uma vez e digo, estejam com a gente no próximo episódio inédito, que teremos mais uma história que com certeza inspirará você. Até lá!